bem-vindos todos. E hoje é dia de caboclo. Dia de caboclo eu gosto muito, porque dia de caboclo eles mexem com uma energia bem de cura das matas, vão também limpando a gente das tretas que a gente se mete lá fora. Quem é que se meteu em treta essa semana? Não tem? Lá? Ah, vai ter tu, né? Mas a gente se mete em treta com os outros, a gente se mete em treta com nós mesmos, a gente às vezes está com a energia lá embaixo, e os caboclos eles mexem na nossa energia para trazer essa potência, esse subir, essa reorganização. Gosto muito do dia de caboclo, me faz bem o dia de caboclo. E hoje, a gente, particularmente, quando nós estávamos nos preparando ali no terreiro, veio que vão ter algumas curas. Então, se você tem alguma coisa para curar aí, seja emocional, seja físico, tá na hora, tá? Mas não é só um milagre acontecendo, porque não é milagre, nada é milagre, tudo tem explicação, né? Quando a gente se posiciona, eu já entendi o que essa doença fez na minha vida, eu já entendi o que essa emoção faz na minha vida que se repete sempre. Já entendi, eu quero me entregar para terminar esse ciclo, para terminar essa coisa toda. Tem que ser um impulso nosso. Não é só querer se livrar. É querer terminar o ciclo, reorganizar a coisa aqui dentro. Tá? Porque os caboclos fazem da seguinte forma. Eles expandem o nosso corpo astral. Lá no Espiritismo chama de perispírito. Né? Eles expandem o nosso corpo astral, tratam esse corpo astral e depois acoplam de volta. Quando acopla de volta, o nosso corpo físico começa a reagir àquele corpo perispiritual que foi trabalhado. Está aqui, expandiu, limpou, organizou, acoplou de volta. Aí nos próximos dias a gente tem que ter cuidado para não ficar repetindo ciclos, para não ficar remoendo as coisas, para não ficar se debatendo e não colocar tanto medo na nossa vida. Porque o medo é uma das coisas que mais trava o nosso caminhar. O medo tem uma função, né? Se a gente vai atravessar a rua, a gente ter o cuidado de olhar para os dois lados, eu acho bem coerente. O que vocês acham? Acho bom olhar para os dois lados, né? Para atravessar a rua. Mas você não está louco de medo ou louca de medo para atravessar a rua. Você já tem o entendimento de que há uma coerência para que a sua segurança se mantenha. Então, o medo, quando ele está nessa linha de coerência, onde é para você se manter bem, tudo certo. Mas quando ele trava a vida, quando ele faz parar tudo, e agora eu não consigo mais nada, e eu tenho medo de tudo, eu não consigo mais me mexer, e dá pânico, dá ansiedade, dá depressão, dá tudo que é coisa, aí nós precisamos dar uma mexida na energia para as coisas mudarem. Porque sempre que a gente está com a energia baixa, a gente também baixa a nossa imunidade. Baixando a imunidade vai vir um monte de outras coisas que a gente precisa só um tempo, só para a gente ver que não era mais a época de carregador. A gente pode ir para o amor, a gente pode ir para um outro movimento, para um outro caminho. Então aí, enquanto a gente já está conversando, já vai direcionando sua cabeça, eu quero curar esse troço. As pessoas têm mania de dizer que é meu, né? Não tem? A minha depressão, a minha ansiedade, o meu sei lá o quê, né? A minha doença. Já vai mudando na palavra. Eu estou com isso agora e um dia vai soltar. Porque a nossa palavra tem muito poder. A nossa palavra tem muito poder. E se a gente coloca como meu, a gente acostuma com isso. Todos nós somos apegados um pouquinho. A gente falou na outra palestra sobre isso. Não vou dar uma palestra inteira sobre apego de novo. Mas todos nós temos o apego ali. E se eu falo meu, depois que acostumar, para tirar aquilo ali, para reorganizar. Quem tem alguma coisa aí que fala meu, pensa comigo. Você já não se acostumou com esse negócio? Já não está ali? É o meu. Eu acordo de manhã, minha ansiedade está aqui. Acordo de manhã, minha depressão está aqui. Como se fizesse parte e não como se fosse só um estado do ser para que ele buscasse a cura. Porque é isso. Quando nós entramos em algum estado, é para nós buscar a cura. Não para se livrar, mas para entender e aos poucos ir soltando.
Se eu determino que é meu, fica mais difícil, porque a minha cabeça é muito forte, a sua cabeça é muito forte. A nossa mente é muito forte. Ah, Lu, mas eu não sei se a nossa mente é muito forte, eu já pensei positivo, eu já pensei para frente, eu já pensei um monte de coisa, eu já pensei para me curar, eu já pensei para aquele sem vergonha sair da minha vida, eu já pensei um monte de coisa, né? Calma. Não é só pensar em se livrar. É para um pouquinho, o que eu preciso fazer para eu me alinhar de volta comigo? Sabem fechar o olhinho às vezes? No dia a dia? Fechar o olhinho, prestar atenção aqui, ó. Fecha o olhinho, presta atenção, fica ali. Eu tenho que me centrar. A primeira coisa que a gente precisa para que a gente consiga curar alguma coisa física ou emocional é lembrar diariamente, eu preciso me centrar antes de qualquer coisa. Preciso organizar aqui, estar centrado. O mundo está pegando fogo, tem problema financeiro, tem problema com o marido, com marida, com o que for. Centra primeiro, organiza primeiro aqui. Para que você possa lidar com essas coisas de uma forma mais sensata. Porque senão a gente entra no turbilhão, né? Já entraram no turbilhão ou só eu? Tá ali o turbilhão, aí a gente bota tudo lá no turbilhão, bota a cabeça lá no turbilhão e fica tudo rodando, aí o outro discute lá, o outro discute aqui, todo mundo discute, e a minha dor tá aqui, a minha doença tá aqui, e meu, e um tumulto, e a gente até grita e briga. Calma agora. Dá um passo para trás. Aprende a fechar a boca, às vezes é bom, mas a gente tem tendência a querer responder as coisas que falam pra gente, né? Ah, o fulano falou tal coisa. Fulano falou tal coisa. Ah, eu vou falar pra ele o que eu penso. Que não vai adiantar de nada, no final das contas. O falar adianta muito quando é coerente a coisa, quando tá as duas pessoas conversando. Quando entrou na discussão, o falar é só veneno. Já perceberam ou não? Entrou na discussão, é só veneno, porque o lado de lá está com a sua razão, o lado de cá também está com a sua razão. E nós precisamos lembrar que alguém tem que dar o passinho para trás. Senão fica as duas pessoas, ou três, na sua razão, apontando o dedo para o outro. A gente vai fazer diferença na nossa vida nesses detalhes. No detalhe de perceber que cada uma das pessoas, até as que estão discutindo com a gente, tem o seu formato, tem o que já viveu na vida, tem o seu jeito de viver. Cabe a nós saber se aquela pessoa tem que fazer parte da nossa história ou não. Só isso. Porque senão a gente fica carregando incômodos por quanto tempo? Quanto tempo a gente vai carregar incômodos? Sendo que o mundo já está aí nos avisando que está na hora de perdoar, soltar e ir em frente. O nosso apego àquele que eu falei faz com que a gente mantenha as doenças e também mantenha as pessoas que muitas vezes não servem mais para aquele momento. É muito bonito que quando a gente escolhe encarnar, chegar aqui no planetinha, tem aquela teia de pessoas que vai passar por nós mais cedo ou mais tarde. Todo mundo que está aí sentado hoje, que está me olhando agora, já estava programado que vocês iam passar na minha vida e eu ia passar na vida de vocês, nem que fosse só na palestra. Está programadinho. Quando você foi no mercado e falou com a caixa do mercado, pagou a caixa do mercado e deu bom dia, já estava programado que ia passar naquela caixa do mercado só para dar um bom dia. Porque as teias vão formando, não são só nas coisas pesadas. As teias kármicas que o pessoal fala, elas vão formando também nas situações que não ficaram resolvidas lá no seu íntimo. Quem é que nunca se incomodou numa situação bem pequenininha? Bom, o Luciano nem me olhou direito. Tem um monte de gente que diz isso, que eu sou meio... Eu sou Capricórnio. Aí Capricórnio, não quero ver. Ah, o Luciano nem me olhou direito. E ficou brava com o Luciano, virou as costas, o Luciano nem sabe disso, né? E ficou essa rusguinha guardadinha ali. Aí na outra encarnação, o Luciano já não é mais Luciano. Ó, o avião. Deixa o avião passar. Eles fizeram uma agenda para passar sempre quando nós estamos em palestra. Esses aviões. Aí na outra encarnação, que o Luciano não é mais Luciano, o Luciano é Mariazinha. E essa moça, ou esse moço que se incomodou já é Joãozinho, é outra pessoa.
não precisam de uma ligação como irmão, como mãe e pai, como um parente. Só precisa, de novo, refazer a visão que estava quebrada. Ah, o Luciano é muito antipático. E ficou com isso guardado. Lá na outra encarnação, o Luciano, de repente, vai ser o padeiro. E aí, a Mariazinha vai olhar o padeiro. Oh, padeiro, que bom que o padeiro faz um pão tão bom. Que bom que ele sorri, dá bom dia. Já refez toda aquela parte da teia que estava com uma rusguinha. Então, todo mundo que você passar a partir de hoje, comece a observar que essa pessoa tem um porquê estar passando na sua vida, por mesmo que passe por 10 minutos, 5 minutos. Tem um porquê. Por isso que é bom a gente sorrir para as pessoas, mesmo que a gente não conheça elas. A gente dá oi para as pessoas. A gente agradecer as pessoas. Né? Não é só para ser bonzinho. Bonzinho nem é o grande ponto. Mas a teia que vai se sanando, que vai se curando conforme a gente vai sendo mais agradável com as pessoas à nossa volta, é maravilhoso. E muitas vezes a gente precisa ser mais duro com as pessoas à nossa volta, conforme a situação. Mais duro, ser mais sincero, mais reto, mais direcionado. Por quê? Porque de repente, em outra encarnação, você sempre foi submisso ou submissa e não sabe. Mas o nosso sentimento mostra o que tem que curar. Existem pessoas que a gente vê e já quer sorrir. Já viram isso? Já aconteceu? Olha a pessoa e já quer sorrir, mesmo que seja do Grêmio. Olha a pessoa e já quer dar um sorriso. Ali é a sua alma dizendo, essa pessoa precisa do seu sorriso, essa pessoa precisa... Não precisa que você viva na vida dela, mas que ela precisa só do seu sorriso, da sua presença agora. E outras pessoas a gente quer se fechar quando vê a pessoa. Já viram? Chegou, opa, deu um troço aqui. Quando deu um troço aqui, não significa que você tem que pegar um chicote e chicotear a pessoa. Calma. Mas quando deu um troço aqui, é que essa rusguinha da teia é um pouquinho mais forte. E se é um pouquinho mais forte, a gente tem que ter cuidado. Não é cuidado com a pessoa, é com a situação para você saber aonde tem que desenlinhar. Sabe quando está tudo enlinhado? A teia está enlinhada num cantinho. A gente tem que desenlinhar. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou eu estou louco aqui? Mais ou menos isso, Pedro. Então a gente precisa desenlinhar isso. Se bateu forte, segura, espera, não tenha impulsos de resolução e observa como é que aquela pessoa vai ser, como é que aquela pessoa, o que aquela pessoa está fazendo naquele momento ali. E o que você pode fazer de bom naquele momento. Porque aí, dessa forma, tendo consciência das nossas teias, a gente consegue fazer aquilo que foi pregado lá atrás para nós. Amar o próximo como a si mesmo. Né? E a Deus sobre todas as coisas. Não era para ser bonzinho. As igrejas lá da época entenderam dessa forma, que era só para ser bonzinho. Ah, você tem que ser um anjo na terra. Tem que ser iluminadinho. Não. É para você ir desfazendo os fiozinhos. Então, se você não conseguiu sorrir, ninguém disse que você tem que fingir sorrir. Não conseguiu sorrir, só se organiza, aguarda, bota oração ali, essa pessoa me causou alguma coisa. Então eu vou aguardar. Vou aguardar para ver como é que vai se desfazer. Porque ninguém passa na nossa vida se não é para desfazer alguma coisa e reorganizar outras. Ninguém. A gente pode até achar que é coisa pouca, mas tem uma função para que a nossa teia fique toda limpinha. Então observa a sua vida nesse momento. Existem aquelas pessoas que lhes trouxeram, que nos trazem mais situações pesadas, e existem aquelas pessoas que não é tão pesado. E também existem aquelas pessoas que a gente se apaixona na hora. Né? Um amigo, uma amiga que, poxa, te conheci, que bom que eu te conheci. A gente fica amigo por muito tempo, até o momento da teia se mostrar de vez, né? Que aí tem a rusguinha para arrumar. Quem é que já brigou com um amigo que você gostava muito? Só eu? Eu fiz uma festa de briga com um amigo, uns tempos atrás. Mas eu sabia que tinha que organizar aquilo ali. Aí eu volto lá, converso com o amigo, pelo menos eu abro para isso acontecer. Isso é de cada um, como é que você vai fazer. Mas saber que a gente não está na Terra só para postar foto no Instagram. A gente não está na Terra para ter dor no pescoço de tanto ficar no celular.
Alguém já teve dor no pescoço? Só eu. A gente não está na Terra aqui só para aparecer bonzinho para todo mundo. A gente está na Terra para ser verdadeiro. A gente está na Terra para se posicionar de uma forma mais consciente das coisas. Vocês viram os recados que a Letícia deu ali? Aqui a gente tem xamanismo, vai ter amanhã, misturado com banda, é uma coisa maravilhosa. A gente tem Umbanda aqui na quinta-feira, a gente tem as benzedeiras, a gente tem o dia de cura, a gente tem os cursos, a gente tem um monte de coisa. Para que cada um vá onde faz sentido para o seu coração. Aquele movimento em que alguém manda e a gente só obedece, acabou, tá, gente? Ouviram isso? Quer que eu repita? Aquele jeito de alguém manda e todo mundo obedece, terminou. Agora é todo mundo buscando consciência das suas teias, é todo mundo buscando consciência da sua própria vida e assumindo essa vida. Porque fica muito fácil, né, a gente botar num dirigente espiritual a responsabilidade das coisas que ele mandou a gente fazer. Ah, porque o Luciano mandou. Ah, porque a dona Iris mandou. Ah, porque a Mariazinha lá mandou. Ah, porque a mãe não sei o que lá da outra esquina mandou. Fica muito fácil a gente botar a responsabilidade no colo da pessoa. Aí depois fica muito fácil a gente reclamar que a pessoa errou, né? Não fica? Ah, foi ela, foi o Luciano que errou comigo. Foi a dona Coisinha lá da esquina que errou comigo. Você já errou quando botou na mão dos outros as suas capacidades, a sua força, a sua potência. Aqui a gente prega muito que cada um desenvolva o seu jeito. Olha esse pessoal aqui sentado. Cada um tem um jeito. Hoje é dia de caboclo, né? E cada um trabalha de um jeito aqui. Do seu formato. A gente só cuida para não ter muito estardalhaço, porque estardalhaço nem é o grande ponto da espiritualidade. A meditação é o grande ponto da espiritualidade. O caminho para dentro é o grande ponto onde a gente vai conseguir falar com os nossos mentores. Então, o estardalhaço, aquele que alguém já deve ter visto em outros lugares, é o médium ainda se organizando, o médium ainda aprendendo como é que ele vai conduzir. É dessa forma. Na segunda-feira agora a gente tem estudo e desenvolvimento. Venham, quem quiser ir mais fundo em si mesmo, venham. Vai conhecer um pouquinho mais de si e a gente vai estudar um pouquinho mais da nossa Umbanda e da mediunidade. A mediunidade é inerente a todas as pessoas. É inerente a todo mundo que está aí tem mediunidade. Isso já está, Allan Kardec já trouxe para nós nas obras básicas que todo mundo tem mediunidade. Nos explicou no livro dos médiuns. Quem é que já leu o livro dos médiuns aí? Maravilhoso, né? Nos explicou lá, todo mundo tem, em maior grau ou menor grau. E esse maior grau, como o ser humano tem tendência a querer escalar as coisas, mostrar quem é mais ou quem é menos, acha que o maior grau, quem está trabalhando como médium é grande coisa. Não, quem está trabalhando aqui, ó, de branquinho, é ser humano que nem quem está misturado as roupas aqui que não está de branco. Né? É tudo ser humano. Tudo ser humano. E é nessa linha que a gente vai. Só que uns escolheram trabalhar porque a sua mediunidade abriu mais, e outros escolheram e vão escolher com o tempo trabalhar ou não trabalhar. Se você souber lidar com a sua mediunidade, já é um grande ponto. Não é uma obrigação de trabalhar. Muitas vezes, quando está muito bagunçado, que acumulou energia demais, porque é assim, o médium, ele escolhe, diz o nosso Caboclo Sete Flechas, ele escolhe vir viver a vida normal do mundo lá fora e ficar a serviço para ajudar as pessoas. Ele escolheu fazer essa vida, essa vida dupla. A vida dupla não é a vida dupla que eu queria dizer. Essa jornada dupla. Essa jornada dupla. Então, lá fora, cada um de nós aqui tem seus problemas, suas dificuldades. Você também. E a gente escolhe aqui ser instrumento para auxiliar as pessoas. Não significa que a gente é melhor que ninguém. Se a gente consegue ver o médium como um instrumento das entidades, a gente para de endeusar um monte de médium que a gente vê a galera endeusando. E não adianta nem apontar para os médiuns em outros lugares que a gente vê por aí. Ah, porque os médiuns lá são endeusados. Quem é que endeusa? Quem é que endeusou os médiuns? Não é o público? É o público.
Então somos nós que temos que reorganizar a nossa visão. Eu fico muito feliz de ir aqui na Preta Velha, na cabocla da... Preta Velha nem é o dia de Preta Velha. Na cabocla da Letícia, e ela me traz um monte de percepções, me cura um monte de coisa, me limpa de um monte de coisa. Mas ali continua sendo a Letícia canalizada com ela. Agradecer muito a Letícia por se posicionar ali para trabalhar. Agradecer muito a mãe Jurema que vem auxiliar. Mas saber que essas entidades também se colocam a serviço. A serviço do maior. A serviço de Deus. Os orixás estão todos conectados para nos auxiliar. E eles não estão nem preocupados se a gente trouxe presente, eles não estão preocupados se você beijou a mão deles, eles não estão preocupados se você vai ficar endeusando eles. Eles não vieram para isso, são seres de luz. Luz não significa que eles estão brilhando o tempo todo. Luz é lucidez. Eles têm lucidez para entender que cada um está no seu estágio. A gente agradecer, a gente abraçar é muito bom. Porque faz parte de nós, isso nos faz um bem, né? Agradecer, dar um abraço. Isso nos faz muito bem. Mas a gente endeusar entidades, a gente endeusar médiums, a gente endeusar dirigentes, faz com que a gente não tome posse, que nós não tomemos posse das nossas capacidades e responsabilidades da nossa história. Você tem responsabilidade com a sua teia, que eu estava falando antes. Só você tem responsabilidade com essa teia. Os outros que vão passar, eles vão ou assumir essa responsabilidade quando passar na sua teia, as teias se cruzarem, ou não assumir. As teias se cruzam, às vezes tem choque, as teias se cruzam, às vezes tem cura, as teias se cruzam, às vezes tem conexão maravilhosa, as teias se curam, se entrelaçam para que a gente possa fazer a função que é a encarnação. Que a gente não veio se divertir, mas se divertir é muito maravilhoso. Quantas vezes a gente não se divertiu em outras encarnações e agora a gente é chamado para cuidar um pouquinho de nós mesmos. Você está cuidando de você? Você está olhando com carinho para você? Ou você esquece disso? Só você para responder e mais ninguém. Só você. E quando a gente vem numa sessão de caboclo, é buscar essa conexão. O que eu posso já reorganizar em mim? O que eu posso já melhorar? Para não carregar tanto esses pesos, essas malinhas que a gente, às vezes, carrega. Quem está com muita mala aí? Só eu? Não, eu não estou com tanta, graças a Deus. Estou soltando as malas bem devagarinho. Eu vou abrindo a mala e vai tirando uma coisinha. Tira uma rusga, tira uma chatice, tira uma briga, fala um perdãozinho, né? Perdão também é uma coisa que tem que ser do coração, e às vezes a gente quer fazer forçando para resolver de uma vez aquele cantinho da teia. É do coração. Mas também a gente não precisa ser grosso, né? Diz o caboclo. Quem é que é muito grosso aí? Agora ninguém. Agora é tudo uns anjos. Tudo uns anjos. É? Alexa diz que é grossa. Sabe aquelas pessoas que estão muito grossas? Elas estão brigando ainda com a sua própria sinceridade. Eu já fiz isso na minha vida lá atrás. Já viram alguém brigando com a própria sinceridade? Eu sou sincero, é assim que eu sou. Te vira com isso. Mas precisa bater para a coisa dar certo? Não precisa. Ou seja, quando a pessoa tem isso de jogar, ela ainda está brigando dentro dela. Se ela vai ser sincera ou ela vai mentir. E aí, como ela quer ser sincera, ela briga com a mentira dentro dela e não deixa a mentira ganhar. A sinceridade ganhou, mas aí vem para fora de um jeito. Né? Então resolve aqui dentro primeiro. Calma agora, eu não preciso brigar, eu só sou sincero. Agora vai dar tudo certo, faz umas cruzes, inventa uns troços, né? Inventa uns paranauê para... calma, eu posso falar mais reto. Não nos ensinaram a falar reto, nos ensinaram a mentir. Queira ou não queira, a sociedade nos ensinou a mentir. Nossos avós aprenderam a mentir e ensinaram nossos pais a mentir. Nossos pais aprenderam a mentir e ensinaram a gente a mentir. Graças a Deus que muitos mudaram isso. Tem que falar a verdade. Mas quantas vezes a gente ouviu, você tem que falar a verdade? Eu, muitas vezes ouvi isso.
Tu tem que falar a verdade, mas a própria pessoa não estava falando a verdade na vida lá fora. Então, quando nós formos levar essa quebra social de eu quero ensinar minha filha a falar a verdade, eu tenho que cuidar para eu não mentir. Não é nem não mentir para ela, é não mentir no mundo lá fora. Tem que ser uma teia mesmo se formando, para que a gente cure as mentiras do mundo. Tem um monte de mentira do mundo, né? Se a gente parar para perceber, a gente mente para nós mesmos algumas vezes. Algumas vezes a gente já percebeu que ali não dá e a gente força. Algumas vezes a gente percebeu que ali seria muito bom, mas a gente dá um passo para trás por medo. Isso são mentirinhas que a gente conta para nós mesmos. Às vezes a gente quer agradar e dar um sorrisinho, né? Ai, que bom, né? É uma mentirinha. Né? Aí não vai adiantar a gente dizer, eu quero saber a verdade, mas a verdade é tão mais violenta. A verdade é violenta. Quando a gente vê a verdade na nossa frente, a nossa verdade, o nosso formato. Olha como é que tu é, Luciano. Nossa, isso tudo que eu sou. E a verdade, quando vem, é para nos trazer responsabilidades e não culpa. Não cobrança. Não tem um Deus lá em cima sentado numa nuvem de barba branca. Já ouviram isso? Não tem. Não tem. Ele não está lá vigiando você. Esse Deus é tão incrível. Quando eu digo Deus, é Deus, deusa, grande espírito, o que você quiser chamar dessa força que nos criou, tá? Mas eu vou falar Deus aqui para a gente utilizar um nome só nesse momento. Não tem um Deus lá em cima olhando para... Como é que é teu nome, irmã? Juliana. Hã? Juliana. A Juliana. O que a Juliana andou fazendo? Olha Deus lá em cima olhando. Ah, Juliana, um caderninho de Deus. A Juliana fez isso, fez aquilo, fez não sei o que. Sorriu quando não queria sorrir. Tá mentindo. Ah, Juliana. Que ser boazinha só para ganhar atenção. Ah, Juliana do céu. Não tem um Deus fazendo isso. É a nossa própria consciência conversando com a gente. Putz, será que eu preciso de tal coisa? E quando não tem um Deus nos vigiando, fica tão mais fácil. Se a gente quiser se assumir a nossa própria responsabilidade na nossa vida. É eu na minha vida pedindo apoio sim para a divindade, apoio sim para as entidades, para os orixás, para Deus, para a espiritualidade superior. Eu sim pedindo apoio, mas que com esse apoio eu conduzo a minha vida do jeito que eu acho que tem que conduzir. Eu acho isso espetacular. Eu quero ter disciplina na minha vida para organizar tal e tal coisa. Você assumiu a sua disciplina. Eu quero fazer com a minha vida que ela mude. Você assumiu isso. É questão de assumir a sua própria cura. É isso. Porque senão a gente vai fazer por causa dos outros coisas. E a gente já faz isso às vezes, muitas vezes, fazer por causa dos outros. Eu já fiz muita coisa por causa dos outros. Você já fez muita coisa por causa dos outros. Não precisa. O outro, olha o que o outro tem. O outro tem a confiança divina. Falei até em tom de pastor agora. Não falei? A confiança divina, meu irmão. Mas o outro tem a confiança divina, que significa, Deus disse, vai para a terra, vive o que tem que viver, quantas vezes for necessário, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, quantas vezes for necessário, para que você se assuma como um ser pleno e pronto para fazer acontecer o que precisa fazer acontecer na sua história. Fazer a sua história. Eu acho isso espetacular. Se Deus, que é Deus, confiou que a gente pode vir e se virar, por que a gente ainda quer proteger todo mundo? Quer que eu repita essa frase? Se Deus, que é Deus, confiou que a gente vai chegar aqui na Terra e vai se virar nas relações, em tudo, quem somos nós para querer resolver tudo dos outros e proteger todo mundo? A gente pode sim dar a mão, a gente pode sim auxiliar, mas a gente não pode se machucar com isso. Ficar se machucando para que os outros sorriam. Aí a gente está tudo esgolepado depois. Esgolepado existe aqui? A gente está tudo esgolepado depois e os outros sorridentes. E não resolver a própria vida. Quando a gente deixa alguém resolver a sua vida, você até, quer ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Vou ajudar do jeito que eu posso. E não fazer tudo por você.
Se a situação é sua, é você que tem que resolver. Eu posso lhe auxiliar, que é o que as entidades fazem com a gente, né? Ou alguma entidade chega aqui e vive a vida da gente. Ah, eu adoraria. Pai Benedito, vem. Vai por mim. Nas coisas difíceis, vai o Pai Benedito. Né? Vai o Zé. Vai o Sete Flechas. Ia ser uma maravilha. Mas eles dizem, não, nós estamos aqui contigo. Te dando força. Porque a gente confia que tu consegue. E a gente confia porque algo muito maior confia que você consegue lidar com a situação. Eu acho isso espetacular. Então, olha para a sua vida e vê o que eu já posso melhorar. O que eu já posso soltar no caminho. O que eu já posso querer mudar aos pouquinhos. Às vezes aos pouquinhos, não é tão forte. Né? Será que eu posso dizer um não essa semana? Alguém já falou não essa semana? Será que eu posso dizer um nãozinho? Um nãozinho, não posso, não consigo. Ou a gente quer ser super forte e ficar com dor nas costas depois. Sabe, né? Quando a gente é super forte, carrega tudo nas costas emocionalmente, o corpo sente como se fosse real. E aí dói as costas. Fica aquele peso. A pessoa, ai meu Deus, já vou lá. Ó, lá veio fulano que eu estou ajudando. Desse jeito tu está ajudando. Significa que tu já passou do teu ponto, meu anjo. Passou do ponto. Se está ajudando desse jeito, passou do ponto. Né? Então, observa. Presta atenção em você. E vamos lá. Vamos mudar a vida, vamos organizar a vida, mas tem de ser de um jeito em que eu não preciso me machucar tanto e nem machucar os outros. Senão a gente aumenta os nozinhos da teia, né? Sabe a teia que nós estávamos falando no início? O pessoal que chegou depois, nós estávamos falando de uma teia kármica que tem. E a gente aumenta aqueles nozinhos, fica mais difícil de reorganizar a teia. Seja o mais verdadeiro possível, menos agressivo possível, tá? E traga muito amor para você. Quando a gente traz bastante amor para nós, a gente consegue amar o outro de uma outra forma, sem o tal apego. Quer amar alguém? Ama você primeiro. Já deve ter lido isso na internet. Né? Não tem na internet, às vezes, essas coisinhas? Mas isso é uma grande verdade. Para um pouquinho, eu quero amar o meu filho, eu quero amar a minha filha, eu quero amar o cônjuge. Cônjuge é muito velho. Eu quero 184 anos. Eu quero amar os outros, mas para que a gente possa amar os outros, a gente tem que aprender a se amar, para que a gente não leve apego aos outros. E aí a gente faz uma teia de prisão se a gente levar apego. Aprende a se amar primeiro, que aos poucos as coisas vão se fazendo. Se você não sabe se amar ainda, passa ali nos caboclos, nas caboclas, e já avisa eles. Não precisa nem avisar, mas avisa. Né? Avisa, ó, eu queria aprender a me amar. Ou eles vão dizer alguma coisa, ou eles vão fazer uma mandinga, alguma coisa vai acontecer. Eu quero me curar de tal coisa, vai lá. Eu quero reorganizar, vai lá. Hoje é o dia de cura, então, por favor, cura emocional e cura física. Tá no seu momento. Quem pedir, vou dar na cara, olha aqui. Quem pedir... Agressividade, que eu sou sincero agora. Quem pedir cura física, por favor, se entregue para essa cura física e nos próximos dias não inventa moda. Ah, eu quero arrumar meu joelho, mas aí não para com o joelho nos próximos dias. Eu quero arrumar meu rim, mas aí fica tomando um monte de troço que não é água. Não é água, vocês entenderam, né? Entendido? Pediu cura. Dá um tempo para o seu sistema se organizar. Pode ser? Vai dar tudo certo. Bom trabalho a todos.